Olá, gente querida, aqui é o professor Marco do canal História com o professor Marco Antônio, mais uma vez juntos. E desde já, pedindo para você se inscrever no canal e deixar o seu like. Hoje nós iremos dar prosseguimento às aulas de História do Brasil, abordando a conjuntura econômica do Brasil colônia. Vamos embora? Beleza, então. Queridos, falar da economia do Brasil colonial, desse projeto agrícola de exploração brasileira, não dá para fugir da análise do sistema mercantilista português. Lembram lá do livro didático? Pois é, desse conjunto de práticas econômicas que visava fortalecer os estados ali em vias de unificação, ou até mesmo unificados, não é verdade? Como no caso ibérico, Portugal, Espanha. Pois é, no tocante ao Brasil, pelo fato de não terem achado logo de início aqui na América Portuguesa os metais preciosos, as 3 primeiras décadas foram de reconhecimento e defesa. Claro, não vamos esquecer que houve exploração de pau-brasil com o estanco metropolitano, as construções de feitorias e a mão de obra indígena com o escambo. Então, por volta de 1530, o Dom João III vai resolver ocupar o território. Por conta de quê? De constantes invasões dos demais europeus, principalmente ali os franceses, né, contestando sempre, lembram do rei Francisco I, contestando o Tratado de Tordesilhas? Pois é, e pelo declínio do comércio com o Oriente. Com a instalação das capitanias hereditárias, vem o primeiro projeto econômico de vulto, de relevância. Qual, professor? A produção do açúcar de cana. Pois é, a cana veio da Ásia para a Europa pelo movimento cruzadista, ali com os árabes, com os cristãos, e já havia dado certo nas ilhas do Atlântico. Lembram aí? Madeira, Açores, anotem, queridos, Madeira, Açores, São Tomé, Cabo Verde, e vem para o Brasil. Historiadores vão dizer que as primeiras mudas vieram com Gonçalo Coelho na segunda expedição, isso mesmo, segunda expedição, ali por volta de 1503, 1504. Agora vamos entender o porquê da opção pelo açúcar. Bom, algumas regiões do Brasil dispunham de clima quente, um solo favorável, principalmente Pernambuco e Bahia, que a gente vai chamar de solo de Massapê. Estão lembrados aí? Pois é, e muito também por essa experiência anterior, esse tipo de laboratório no arquipélago que a gente citou aí. Agora há pouco, não é verdade? Então, representava também uma grande lucratividade por conta da importância no mercado europeu. Era um produto de luxo, gente. Um produto, uma especiaria, era um produto de luxo, caro, raro. Portugal também dispôs de um ponto favorável: a participação do capital holandês, com atuação no transporte, no refino, na distribuição na Europa. Portugal produzia. E os batavos, os holandeses, faziam o quê? Davam esse suporte da redistribuição. Historiadores vão atribuir mais lucratividade aos batavos, aos holandeses. O sistema usado aqui foi o da plantation, que era a produção de uma monocultura de exportação em grandes propriedades com mão de obra escravizada. O complexo produtivo era o engenho, composto pela casa grande, onde ficava o casarão, ali onde residia o senhor de engenho, com a família, com os agregados. A casa grande ela era o centro administrativo do engenho. Que mais? Havia também a senzala, onde residiam de forma muito precária os escravos e seus descendentes. Podemos citar a moenda, as fornalhas, a casa de purgar, que era parte do refinamento, ali o pão de açúcar, durante
o apogeu do cultivo, após a cana ser espremida e o caldo fervido e apurado, os blocos de açúcar eram colocados em uma forma de barro cônica para transportá-lo para a Europa, que era denominada então de pão de açúcar. Tinha capela, lugar das práticas religiosas, missa, batizado, casamento, funeral. O engenho era o lugar de riqueza, de poder, prestígio, nobreza, e o primeiro foi construído em São Vicente em 1523. Eu queria falar um pouco sobre os tipos de engenhos existentes aqui. Tínhamos os engenhos reais, movidos a força hidráulica, os engenhos de trapiche, movidos a animais e humanos também, E as engenhocas ou molinetes, que serviam para o fabrico da aguardente, que por sua vez era usada como moeda de compra de escravos na África. A mão de obra do início eram os nativos, os indígenas. Depois buscou-se a escravidão africana. Os escravos eles trabalhavam na lavoura, na mineração e no cultivo de subsistência, também na pecuária, trabalhavam em ambientes domésticos, e essa mudança de mão de obra se deu pelo fato de haver certo tipo de resistência, barreira cultural, onde os indígenas, os homens, os masculinos, não se adaptavam à lavoura, sendo esta atividade uma incumbência das mulheres. Certo? Outro fator eram as epidemias europeias, que os nativos eram menos resistentes do que os negros africanos. A varíola, a gripe. Muitos africanos tinham também o domínio da técnica da metalurgia, da pecuária. Por último, a igreja e suas ordens faziam oposição à escravidão indígena. Só que, olha só, toleravam e legitimavam a escravidão africana. Vamos falar um pouquinho, gente, sobre a sociedade colonial dentro desse contexto econômico aí. Pois é, havia os senhores de engenho que exerciam autoridade sobre suas terras, sobre vilas, povoados. Havia os homens livres e pobres. Quem eram, professor? Os feitores, os mestres de açúcar, purgadores, agregados, padres, médicos, advogados, engenheiros. Pois é, os senhores de engenho, eles atuavam numa lógica patriarcal. Havia também, queridos, eu não posso esquecer de falar com vocês, os senhores obrigados. Eles não tinham engenho, eles tinham que pagar uma quantia, tinham que pagar uma quantidade para então moerem a cana aos senhores que tinham engenho. De início, o engenho significava o equipamento, depois passou a se tornar a propriedade fundiária. O que mais? Deixa eu lembrar aqui. Pois é, deixa eu falar aqui de outras vertentes econômicas desse período, porque a gente acaba achando que foi uma economia limitada apenas a plantation e tal. Pois é, por exemplo, nós tivemos aqui o tabaco, na Bahia do século XVII, e depois no Sergipe, Alagoas e Pernambuco. O tabaco ele era de origem indígena e de início se usava a mão de obra familiar, depois migrou para a mão de obra do escravo africano. E, aliás, o produto também servia como moeda de troca para a aquisição de escravos africanos. No século XVIII, isso mesmo, no século XVIII, ele vai ocupar o segundo lugar na exportação. Europa, À medida que demandava mais escravos, mais crescia o quê? A produção de tabaco. Tivemos, a criação de gado. Vamos falar um pouquinho sobre a criação de gado. Atendia o mercado local, servia para alimento, força motriz, que mais? Transporte,
prosperou bastante no Piauí, né? No Maranhão, na Bahia, no litoral do Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. O gado foi trazido pelo Tomé de Souza, estão lembrados? Governador Tomé de Souza, lá de Cabo Verde. E foi usado também no engenho de Trapiche, no transporte de lenhas para forno, né? Para o fabrico do açúcar. De início foram criados no engenho, mas à medida que, né, foi sendo necessária afastar, até teve uma lei que tinha que se afastar 80 quilômetros do litoral para o interior, para se criar esse gado de uma forma extensiva. E dali migrou para o norte e migrou para o sul. Ou seja, a pecuária foi responsável pelo quê? Pela interiorização do Brasil. Uma aula que a gente vai ter aí, tá bom? Olha só, o algodão. Quanto ao algodão, o crescimento esteve bastante relacionado à demanda da manufatura têxtil europeia. Pois é, principalmente ali, quando nas guerras de independência dos Estados Unidos. Aí o Brasil vai ter o quê? Bastante êxito na exportação do produto. O maior produtor foi o Maranhão, gente. Funcionou com uso de latifúndio e de mão de obra indígena. Tivemos também as drogas do sertão. Cacau, o que mais, professor? Vamos lembrar lá. Castanha do Pará, urucum, guaraná. Pois é, produtos nativos do Brasil que não existiam na Europa. Ali no Vale Amazônico, né? Pois é, uma região bastante disputada por colonos, bandeirantes, jesuítas. Buscava-se também ali um caminho náutico que levasse até as minas de prata do Peru. As missões jesuíticas buscavam também ali nativos da região para os aldeamentos e para a educação catequética. Sempre havendo conflitos ali entre as ordens religiosas e a coroa, né? O bandeirantes e tal. Bom, vimos que não se tratou apenas de uma economia externa, mas que houve também uma cultura de subsistência, alimentos para os povoadores. Agora, sempre que havia uma demanda maior do açúcar, diminuía essa produção interna. Então, é isso, minha gente. Nós vamos ficando por aqui. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com outros alunos e continue aí lendo bastante, certo? Estudando muito, revendo as aulas anteriores e um grande abraço aí para vocês, queridos.